E por que eu falei que esse é um assunto polêmico? Porque as pessoas hoje, não sei se é hoje, né? Não sei de quanto tempo isso vem, mas tratam indicação como algo ruim, como se a indicação fosse para uma pessoa que não é capaz de passar por um processo seletivo ou que é querido por alguém ali dentro da empresa. Então sempre tem aqueles memes do filho do dono, e muitas vezes a indicação nem é de algo relacionado a parentesco, mas acontece também. E mesmo assim, pode ser que a pessoa tenha o perfil e tenha a capacidade para executar aquilo, mas do mesmo jeito as pessoas vão lá e desmerecem aquilo que a pessoa está fazendo. Isso acontece em vários âmbitos diferentes, e nessa parte de carreira não seria diferente, mas é algo que eu preciso alertar vocês. Não se importem com isso. Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo que vai te ajudar na sua preparação para a faculdade de engenharia, no seu curso técnico, e vai trazer um conteúdo para te ajudar a alinhar os seus conhecimentos teóricos com a prática, para que você realmente tenha segurança na hora de trabalhar numa empresa, de entrar numa empresa, e que você fique muito mais visível para essas empresas e consiga trabalhar exatamente no ramo em que você quer. E o vídeo de hoje ele é importantíssimo, mas antes eu preciso que você assista ao vídeo que eu postei anterior, que falava sobre 6 estratégias para você conseguir utilizar para trabalhar, mesmo que você faça engenharia eletrônica, elétrica ou alguma área do ramo em faculdade pública, tenha que estudar ali em período integral e não consegue ou precisa trabalhar mesmo durante a faculdade. Então eu comentei sobre 6 estratégias para você fazer isso no vídeo anterior. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 estratégias de como você consegue aqueles trabalhos que eu comentei no vídeo anterior. Então se você ainda não viu, esse vídeo não vai fazer tanto sentido. Então volta lá, assiste rapidinho para você compreender tudo que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. E antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para acompanhar todo o conteúdo. Se ficar alguma dúvida, injúria, lamentação, sugestão, comenta aqui embaixo. Segue a gente também no Instagram e no Facebook. E sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Então é o seguinte, galera, pra gente começar, eu vou falar sobre 4 estratégias aqui com vocês, importantíssimas. Elas vão te ajudar a conseguir esses trabalhos que eu comentei no último vídeo, muitas das estratégias que eu utilizei para conseguir um trabalho no último vídeo. Então mesmo que você queira entrar numa faculdade pública, mesmo que você já esteja numa faculdade pública, mesmo que você queira progredir os seus estudos aí do curso técnico para engenharia, você consegue sim trabalhar e utilizar suas experiências anteriores ou até mesmo experiência nenhuma para conseguir esses trabalhos. E eu vou te passar 4 estratégias hoje para você conseguir isso. São estratégias que, se você seguir, você realmente vai conseguir alguma vaga desse tipo. E não importa qual seja a vaga, é algo que seja realmente interessante para você, que compreenda as suas expectativas, que você consiga realmente alcançar aquilo que você tem aí como objetivo. Então vamos lá. A primeira dica, a primeira estratégia que você tem que utilizar é a mais importante de todas. A mais importante de todas. Que é o quê? Network. Galera, o que é network? Pelo amor de Deus, eu vejo gente falar sobre essa palavra o tempo todo. Ou até mesmo se você ainda mais adolescente, nunca ouviu falar nessa palavra, mas sabe que às vezes algumas pessoas comentam o que é esse tal de network. Galera, basicamente é o seguinte: quando a gente é muito novo, a gente tem vários amigos, certo? Então a gente vai lá, tem nossas rodas de amizade na escola, em curso técnico, na igreja, no futebol, ou seja lá onde for. E normalmente a gente fala sobre assuntos do dia a dia, sobre o que a gente fez no dia, sobre como tá a mãe, como tá o pai, como que foi a viagem, como que não foi a viagem, uma prova da escola ou qualquer coisa do tipo. Um network no sentido de trabalho é quando você começa a conversar com pessoas sobre coisas do seu interesse no que diz respeito à sua carreira, no que diz respeito àquilo que você quer seguir. Então se você faz um curso técnico, por exemplo, e você começa a conversar ali com o seu professor sobre a área de eletrônica, sobre uma determinada área de eletrônica, o mercado de trabalho, naquele momento você já está fazendo network. E network não é só conversa, galera, não é só conhecer pessoas, e sim mostrar o seu trabalho. Como que você pode fazer isso? Conversar com as pessoas,
e mostrar o seu trabalho? A primeira coisa é que você precisa se imergir num mundo ou numa situação em que você possa conhecer pessoas que estejam na área que você quer seguir. Então, por exemplo, se você quer seguir para a carreira de telecomunicações, talvez ali no seu curso técnico ou alguém que você conhece, ou alguém que conhece alguém, tá ali na engenharia, pode comentar a respeito com você, e naquele primeiro momento já é uma demonstração, e já é uma demonstração de interesse e um network que você está fazendo com a pessoa. E quando você, por exemplo, começa a fazer um curso técnico, que eu já falei sobre várias vezes isso aqui no canal, do quanto ele é importante, você tem um acesso ainda melhor, que é com professores que provavelmente já tiveram experiências profissionais e outros colegas, alunos da turma, que também podem ter tido experiências profissionais e que você pode ali, ó, começar a trocar ideia, começar a trocar contato e criar sua rede de relacionamento no que diz respeito à sua carreira profissional. E isso vai ser importantíssimo para a sua vida. Por quê? Vamos entrar em mais um assunto polêmico com relação a network. Quando você começa a demonstrar interesse e demonstrar que você está trabalhando para conseguir chegar naquilo que você tem interesse, as pessoas, você querendo ou não, você achando que não, ou que talvez alguém vai te chamar para trabalhar no outro mês, as pessoas reparam sim naquilo que você faz. Às vezes você está fazendo durante 3 meses e acha que vai ter algum resultado. E na verdade o resultado que você vai ter vai acontecer daqui 2, 3 anos, como aconteceu comigo, e depois eu conto essa história no final. E galera, isso vai ser muito importante para vocês. Depois que você faz network, o que pode acontecer é que quando a pessoa vê a qualidade do seu trabalho, o interesse seu em fazer algo, ela começa a perceber e fala, pô, talvez esse cara caiba aqui numa vaga da minha empresa, talvez esse cara seja o perfil ideal para trabalhar em determinada empresa, e faz uma indicação sua naquela determinada empresa. E por que eu falei que esse é um assunto polêmico? Porque as pessoas hoje, não sei se é hoje, né? Não sei de quanto tempo isso vem, mas tratam indicação como algo ruim, como se a indicação fosse para uma pessoa que não é capaz de passar por um processo seletivo, ou que é querido por alguém ali dentro da empresa. Então sempre tem aqueles memes do filho do dono, e muitas vezes a indicação nem é de algo relacionado a parentesco, mas acontece também. E mesmo assim pode ser que a pessoa tenha o perfil e tenha a capacidade para executar aquilo, mas do mesmo jeito as pessoas vão lá e desmerecem aquilo que a pessoa está fazendo. Isso acontece em vários âmbitos diferentes, e nessa parte de carreira não seria diferente, mas é algo que eu preciso alertar vocês. Não se importem com isso, porque às vezes você vai ralar ali durante 1, 2 anos fazendo network, mostrando o seu trabalho para várias pessoas, para entrar numa empresa depois de tanto tempo e alguém falar que você entrou na empresa por causa de indicação, sendo que você nem merecia a vaga. Então, não dê ouvido para esse tipo de gente. Você sabe o quanto você ralou, o quanto você trabalhou para conquistar aquilo que você tinha interesse e que era o seu objetivo. Então, primeira estratégia, o network é a parte mais importante da sua vida profissional. E se você tá vendo esse vídeo e tem aí seus 16, 17, 18 anos, começa a refletir sobre isso. Eu sei que nessa idade a gente ainda tá pouco se lascando para as coisas, mas se você já está ali num curso técnico, se você já faz algumas discussões com mais maturidade, eu tenho certeza que você vai saber fazer essa reflexão. E o network, galera, já entra na nossa segunda estratégia. Por quê? Lá no network eu já falei para vocês sobre os trabalhos que vocês têm que ir fazendo, desenvolvendo ali para demonstrar interesse numa determinada área. E a segunda estratégia para você conseguir esses trabalhos que a gente comentou lá no vídeo anterior, que se você ainda não viu o vídeo, assiste lá antes de continuar, é realizar projetos, mostrar o seu trabalho no dia a dia. E galera, todas as estratégias que eu tô falando aqui com vocês estão meio que correlacionadas, tanto que no final eu vou falar um pouquinho melhor de como você abordar todas elas juntas. Porque é o seguinte, quando você começa a desenvolver projetos, começa, por exemplo, a mostrar as coisas que você está fazendo ali porque você tem interesse numa determinada área, as pessoas, novamente, como eu já falei anteriormente, começam a notar. E galera, deixa eu te falar 2 experiências que aconteceram não comigo, mas com 2 pessoas que entraram no último estágio em que eu fiz agora
agora por metade de 2021 até quase novembro ali, outubro na realidade de 2021. Fiquei só 4 meses ali dentro, mas eu vi 2 pessoas que entraram lá dentro por conta dos projetos que eles realizaram. Basicamente, eu trabalhava no time de projetos dentro da empresa, uma empresa de segurança eletrônica, soluções inteligentes, energia solar e etc. E eu fazia parte do time de projetos. Lá dentro aconteceu de um dos meninos do projeto que trabalhava com desenho ali, AutoCAD, fazia os vídeos das soluções que a gente criava dentro da empresa, saiu para trabalhar em outro lugar e eles abriram uma vaga para projetista. A menina que entrou na realidade, ela não simplesmente enviou o seu currículo para a empresa. O que definiu a sua contratação foi que, além da indicação do próprio namorado que trabalhava na empresa, e como eu já falei, isso não é demérito nenhum, ela fez um desenho incrível, fez um projeto incrível e mandou para a galera analisar. A galera gostou muito do projeto dela, que rapidamente já fizeram o processo de contratação. Então consegue perceber o quanto um projeto, o quanto um desenvolvimento de uma habilidade é importante para você conseguir esse tipo de trabalho? Uma outra situação, um outro menino que entrou na parte de marketing, porque novamente uma pessoa saiu, ele nem era da área de marketing, na verdade ele não estudava diretamente na faculdade a respeito de marketing, mas era uma das matérias do curso, já que ele fazia administração. E aí ele trabalhava com um pouco de designer também. E chegou uma época que ele trabalhava, acho que na prefeitura aqui de Campo Mourão, não sei muito bem a história, estou contando por cima, e ele saiu da prefeitura de Campo Mourão e estava procurando um outro emprego e estava com uma dificuldade ali de encontrar emprego. E aí ele começou a aprimorar suas habilidades, suas técnicas de design, montou um portfólio, surgiu a oportunidade, ele enviou o seu portfólio, o seu currículo ali, sem ter a intenção, sem pensar, não vão me contratar, não tenho experiência na área, não sou a pessoa certa. Mas ele enviou e ele fez um portfólio, ele desenvolveu uma habilidade ali de designer que era importantíssima para aquela vaga. Novamente, o pessoal viu, gostou, achou interessante e ele foi contratado. Então, 2 exemplos práticos para vocês de como vocês desenvolverem habilidades e dentro de projetos que vocês vão fazer na área que você tem interesse, o quanto isso vai te ajudar a conseguir um estágio, por exemplo, a conseguir trabalhar com uma pessoa que está vendo o seu interesse e dedicação no trabalho e os seus projetos numa determinada área. Então isso é fundamental. Mas muito além disso, e a gente não pode esquecer da base, porque os projetos é importantíssimo para dar aquele upgrade no seu currículo, mas a gente não pode esquecer da nossa terceira estratégia. Qual que é a terceira estratégia? É o currículo e também o LinkedIn. Galera, não tem como fugir de currículo, as empresas sempre vão pedir o seu currículo. Então saber, analisar, assistir vídeo no YouTube de como montar um bom currículo e também como personalizar o currículo para cada vaga e para cada empresa é importantíssimo também, porque a empresa vai ver o seu diferencial em saber que você montou um currículo que foi personalizado para a vaga que você queria e não simplesmente um currículo padrão como todo mundo envia. Então isso também já é um baita de um diferencial. Outras coisas que o pessoal comenta normalmente é que, por exemplo, se você é designer, talvez trabalhar num currículo diferente para uma vaga designer faça sentido. Caso não, aí a estratégia é diferente. Mas cabe a você a buscar esses conteúdos e entender como isso funciona. E o LinkedIn, galera, é a rede social mais utilizada para fomentar a parte profissional, a carreira profissional das pessoas. É ali onde muita gente cria relacionamento e era uma ferramenta, na verdade é uma ferramenta que muita gente ainda tem um certo preconceito por achar ela meio quadrada, que era uma visão minha também. Até que eu comecei a basicamente entrar mais no LinkedIn, passar um tempo ali no feed, olhando as notícias que tinha, e aí eu comecei a ver que tinha muita coisa interessante. Tem sim ainda aquele perfil muito quadradão, mas tinham muitas histórias interessantes e muita gente criativa que fazia um determinado post procurando emprego e os recrutadores olhavam pela proatividade da pessoa em fazer um post diferente, em montar um portfólio diferente, em montar um currículo diferente, em falar das suas experiências e se
auto-vender de uma forma diferente. E muitas pessoas acabam sendo contratadas assim. Então, o LinkedIn é um ótimo lugar de relacionamento para você postar esses seus projetos que você vai desenvolver, por exemplo, para recrutadores, na hora que forem buscar pessoas para uma determinada vaga, possam te encontrar. Então, trabalhar em montar um perfil bonitinho ali e colocar os seus posts lá dentro, os seus projetos lá dentro, vai ser muito interessante para você. E currículo LinkedIn, galera, é a base. Se você não tiver a base, dificilmente você vai conseguir, por exemplo, entrar numa empresa digital que está ali sempre antenada em tudo que está acontecendo digitalmente e com certeza está ali dentro do LinkedIn. Então, isso vai ser muito importante para você. A quarta estratégia, galera, ela é difícil escolher qual que é a mais fundamental aqui, mas a quarta estratégia é o que vem dando um upgrade na minha carreira, no meu currículo, de uma forma absurda. A quarta estratégia é aproveitar as oportunidades. E quando eu digo aproveitar as oportunidades, galera, eu quero comentar com vocês como eu entrei na empresa que eu estou hoje, tá? Antes de falar sobre isso, vamos falar propriamente sobre oportunidades, sobre o que eu vejo de oportunidades. É o seguinte, galera, hoje você tem até comentei o vídeo de abertura desse canal, mas hoje em quase todo mercado, você tem uma grande carência de profissionais capacitados. Por quê? Assim como eu já falei para vocês no vídeo de abertura aqui no canal e como eu estou fazendo no meu TCC, a educação tradicional que a gente tem nos dias de hoje, ela ficou desalinhada e defasada com a realidade do mercado. Então a pessoa, por mais que faça uma faculdade, um ensino superior, numa ótima universidade, uma universidade pública, ela pode ter dificuldade de encontrar emprego por conta da educação não prepará-la para o mercado de trabalho. E isso tem sido um dos fatores mais discutidos nos dias de hoje, principalmente na área de desenvolvimento. Então existem diversas empresas abrindo oportunidades de você fazer um curso daquela determinada empresa. Depois que você fazer esse curso, você participar de um processo seletivo para entrar naquela empresa, mesmo que você não tenha ensino superior, de tão grande que é a carência de profissionais de uma determinada área ou de profissionais capacitados para uma determinada área, principalmente quando a gente está falando sobre empresas digitais. Então, isso tem acontecido muito. E acontece em todos os âmbitos. Hoje, exatamente hoje, por exemplo, a Engeral, que é o maior canal de eletricidade da América Latina e deve ser do mundo também, fez uma parceria com uma das maiores empresas de energia. Na verdade, não é uma empresa de energia, é uma empresa do mercado livre de energia, a 2W Energia, e exatamente hoje eles estão abrindo vaga para preparar profissionais que possam vender ou que possam mostrar esse mercado livre para empresas que tenham interesse em contratar uma nova distribuidora de energia. Porque eu não sei se vocês sabem, o mercado livre de energia, o que está surgindo, né? O que é esse tal de mercado livre de energia? É basicamente a democratização da energia elétrica que vai para sua casa. Normalmente, se você está aí numa determinada região do país, você tem uma determinada concessionária que te atende. E ela tem um monopólio dessa energia que é levada até você. Ou seja, ou você usa a energia dela, ou você fica sem energia. E o mercado livre de energia, devido às novas fontes renováveis, por exemplo, energia solar, energia eólica, etc., está permitindo com que empresas, por exemplo, criem lugares com microgeração de energia ou geração de energia maior, não é só micro, tá? Falei micro aqui pela força do hábito, mas para enviar para casas de pessoas que queiram contratar essa energia que outras pessoas estão fazendo por métodos renováveis, por outros métodos além do tradicional, que é a hidrelétrica ou qualquer coisa do tipo. E isso vai ser bastante interessante porque vai democratizar a energia que é levada para sua casa, e aí, assim como um plano de internet, por exemplo, você vai poder escolher qual que é
é a concessionária, qualquer empresa que leva a melhor qualidade de energia para você no menor custo, ou basicamente uma avaliação de custo-benefício. Então é uma oportunidade interessantíssima e, como eu falei, hoje em dia está abrindo vaga para um curso que prepara profissionais para esse mercado de trabalho e basicamente você vai ser um agente comissionado dessa 2W Energia. E aí você basicamente vai poder vender os serviços, vender toda a infraestrutura que a 2W oferece para consumidores que podem adotar esse mercado livre de energia, que podem adotar outros tipos de concessionária, já que é importantíssimo falar isso, não é para todo mundo que está liberado, não é para eu e você, consumidor residencial, mas para pessoas que consomem mais ou menos aí uma média de 30, na verdade gastam aí uma média de 30 mil reais por mês com contas de energia. Então é algo interessantíssimo, é uma oportunidade e eu já estou comentando aqui com vocês a respeito da nossa quarta estratégia, que é oportunidades. Então isso está surgindo para todos os lados, galera. E cara, vai ser o futuro. Isso vai ser o futuro, eu não tenho dúvidas nenhuma. E falando a respeito de mim, tá certo, né? Como eu consegui entrar nessa empresa? Basicamente aconteceu o seguinte, olha que interessante, olha a jornada que aconteceu para eu entrar na CoreBiz. Basicamente, veio a pandemia, eu estava na UTF aqui em Campo Mourão, veio a pandemia, a gente ficou em casa, parou totalmente os estudos e eu comecei a focar aqui no projeto do canal, que na verdade nem era esse canal, era o outro canal de vestibular que eu tinha, que eu acabei desativando, que não era o que eu queria fazer, mas enfim. Aí eu comecei a focar nesse projeto e por passar muito tempo no celular, nas redes sociais, apareceu na minha frente a oportunidade de participar do Mega Hack. E aí eu fui lá ver o que era esse tal de Mega Hack. E aí eu descobri que tinha uma empresa chamada Xiaoyi que organizava hackathons online. Basicamente, ela era uma organizadora de hackathons. Para você que não sabe o que é um hackathon, é basicamente o seguinte, tem uma empresa lá que ela tem um determinado problema e ela quer encontrar soluções para aquele determinado problema. E normalmente são soluções tecnológicas, tá? Que você faz ali com desenvolvimento web, por exemplo. E aí ela pega e abre, constrói uma iniciativa, um programa para as pessoas disputarem ou fazerem melhores soluções com base num determinado problema e as melhores soluções são premiadas por aquilo. Basicamente isso é um hackathon. E a Xiaoyi é uma organizadora desses hackathons. Basicamente, ela fica entre as pessoas que vão participar do hackathon, que possuem diversas habilidades diferentes, e a empresa em si. Então ela faz esse trâmite aí, basicamente é a intermediadora. E aí eu fui lá e descobri que o Mega Hack basicamente era um evento que chamava diversas empresas que mostravam diversos problemas e você poderia você poderia escolher qual problema você queria atuar e qual solução você iria construir em cima daquele problema. E aí eu fui lá, participei do meu primeiro hackathon, aí já viciei, comecei a participar de vários. E quando eu conheci o hackathon, eu descobri quem? A VTEX, que é a organizadora do desafio Tetrix, que eu fui semifinalista esse ano. E aí descobri a VTEX, por meio da VTEX eu descobri o Tetrix, que eu participei. E por meio da VTEX, por meio de hackathons, eu descobri o universo de e-commerce, que basicamente é toda a infraestrutura que existe para que você consiga vender um determinado produto na internet. E para você que não sabe, é uma infraestrutura absurda, tá? E descobri esse meio digital aí, como as coisas funcionavam, fui começando a pesquisar, a ter mais interesse a respeito, fui começando a pesquisar também sobre o mercado de desenvolvimento, de desenvolvedores de programação, que é uma coisa que a gente tem no nosso curso de engenharia eletrônica e elétrica, por exemplo. E aí, entrando nesse meio, participando de hackathons, eu comecei a adquirir muito conhecimento e sempre estar antenado nas oportunidades que apareciam. Então tinha um curso para aprender algo que fazia sentido para mim no universo de programação, no universo de design, no universo de mídia, no que fosse, eu ia lá e tentava fazer o curso, tentava aprender de alguma forma. E aí quando foi no meio desse ano, no meio de 2021, basicamente a VTEX, com diversos patrocinadores, a AWS e etc., abriu um programa de desenvolvimento, abriu um programa para desenvolver desenvolvedores ou para criar novos desenvolvedores para o mercado, porque como eu falei para você lá anteriormente, é um mercado que está muito em carência. E basicamente era um programa de 3 meses em que você ia passar por 3 etapas diferentes
e basicamente tinha uma concorrência ali, então eram pessoas que iam se classificando para cada fase e você ia basicamente estudando e fazendo provas, projetinhos, e basicamente aquilo ia te dando pontuações para você conseguindo avançando para as próximas fases. Como naquela época eu estava fazendo estágio, estava na faculdade, foi muito difícil acompanhar as aulas, eu consegui chegar só até a segunda fase, até que veio um momento em que eu não consegui mais acompanhar, e aí eu consegui, e aí eu acabei parando. Mas antes mesmo desse programa, o que acontecia? Como eu já tinha participado do TEDx no ano passado, como eu já estava atrelado nesse universo, eu consegui uma das vagas para participar desse curso. Então foi outra coisa que me ajudou a entrar nesse curso, já que, se eu não me engano, 10 pessoas começaram 10 mil pessoas começaram esse programa, mas lá no final, na última etapa, terminavam com umas 300 pessoas, mais ou menos. E de inscritos tiveram mais de 30 mil e eu fiquei entre os 10 mil selecionados. Era uma pessoa para cada 3 vagas, 4 vagas, mas basicamente toda aquela trajetória que eu já tinha construído, eu consegui uma dessas vagas. Mas enfim, dentro desse programa, dentro dessa iniciativa, uma das parceiras da VTEX, que é a Coribis, que eu estou trabalhando hoje, participava também. Era uma empresa que estava ali no ramo. E aí, a gente tinha lá nosso ambiente de conversa, que basicamente foi o Slack. Eles depois que acabou o Hard Coders, como era o nome do programa, eles liberaram o programa próprio da própria empresa, que se chamava Go Beyonder. E aí você poderia escolher o curso que você queria fazer ali, desenvolvimento, mídia, CRO, etc., dentro do que a empresa ia oferecer de programa, oferecer ali dentro do curso. Você podia se inscrever e aí basicamente eles iam fazer uma seleção de candidatos. Não sei quantas pessoas se candidataram, mas eu me candidatei para mídia, eu queria aprender um pouco mais sobre mídia, né, as mídias que a gente usa para fazer publicidade. E aí acabei sendo selecionado. E eu acabei sendo selecionado porque a maioria do pessoal que foi selecionado ali dentro fazia parte do Hard Coders, ou seja, já estava buscando desenvolvimento. Então eu acabei sendo uma das pessoas selecionadas. E aí eu nem consegui assistir todas as aulas direito, mas enfim, fui até o fim. Teve gente que acabou desistindo no meio do caminho. Fui até o fim ali, foram 15 dias, se eu não me engano, de curso, fiz todas as provas. E aí quando chegou no último dia, eles falaram que tinham a intenção de contratar alguns de nós, e eu nem tinha tanta expectativa porque eu não tinha conseguido participar de forma tão ativa no curso. Mas eu fiz todas as provas, fui até o final, e chegou no dia da dinâmica, fui bem na dinâmica. Basicamente, quem estava fazendo ali a parte do processo seletivo gostou do meu perfil, e dentre os que estavam ali, 20 e poucas pessoas, eu fui um dos 4 chamados para compor o time de mídia, ou basicamente o time de trainee de mídia da empresa. Perdi o foco aqui. E acabei entrando na empresa. Então, olha, de abril de 2020 até outubro de 2021 eu fiquei nesse ciclo aprendendo para conseguir entrar nessa empresa que eu estou hoje trabalhando de home office. E aí acabei nem continuando como trainee de mídia, mudei para a área de Business Intelligence, que é uma área de dados ali onde você analisa diversas métricas da empresa ali, no nosso caso relacionado à mídia. Estou mexendo com um pouco de programação, estou me desenvolvendo em relação à programação, e é uma empresa assim sensacional. Eu nem esperava por aquilo, mas por ter persistido, por ter, como que eu posso dizer, caminhado durante todo esse tempo, aprendendo, adquirindo conhecimento e mostrando interesse, eu consegui essa vaga. Então, já fica mais uma história aqui para vocês, mais um exemplo de como é possível conseguir esses tipos de trabalho e as estratégias que você tem que usar. E esse vídeo tá longo pra caramba, eu sei, mas ainda tem a cereja do bolo, na verdade a cobertura com a cereja. Eu falei para vocês de 4 estratégias, né? Mas existe uma quinta, porque é o seguinte, eu falei tanta coisa e talvez você não conseguiu se enxergar, você não sabe o que fazer, você não sabe quais os próximos passos você vai dar. E por isso eu quero falar sobre a quinta estratégia, que é um compilado de tudo isso que eu falei aqui, e o que você pode fazer exatamente, passo a passo, tintim por tintim, do que você pode fazer para conseguir esse tipo de trabalho e as estratégias que você tem que utilizar. Então eu vou falar de A a B o que você deve fazer. Não vou fazer por você, não tem como botar a mão na massa por você, mas eu vou te dar algumas dicas interessantes
e que você pode começar a aplicar já. E começando essas dicas, galera, presta atenção porque é interessantíssimo. Primeiro é o seguinte, eu tô aqui com o papel, que eu anotei certinho, passo a passo do que você deve fazer. Mas antes a gente precisa fazer algumas considerações. Quais são essas considerações? Primeiro, o perfil de pessoa. Nesse caso aqui, nessa estratégia que eu estou utilizando, eu estou considerando uma pessoa nova, entre seus 16 e 18 anos, que está saindo do ensino médio e quer entrar numa faculdade de engenharia. Então foi esse perfil que eu coloquei para traçar essa estratégia, tá? Então isso é importante porque dependendo de perfil para perfil, a estratégia pode ser que seja diferente, mas independentemente disso, as dicas que eu vou falar aqui, o passo a passo que eu vou falar aqui, pode servir para diversas situações. Às vezes um passo que eu dou aqui para você seja alguma chave que você vê aí naquilo que você está fazendo e consiga aí seus objetivos. Então vamos lá, considerando esse perfil que eu falei anteriormente, você tem dois caminhos diferentes que seguem a mesma sequência, mas que são dois caminhos diferentes e que um eu considero melhor do que o outro, tá? Então basicamente você está aí numa idade, numa época de vestibular e está definindo aonde você vai fazer engenharia. Mas eu, como já falei 300 vezes aqui no canal, caso você ainda não tenha experiência em eletrônica, eletricidade, automação, tecnologia, qualquer coisa do tipo, vai entrar na faculdade de engenharia sem saber nada disso, sem ter nenhuma base com relação a isso, a primeira opção, mais importante de todas, que vai fazer uma diferença enorme na sua vida, é fazer um curso técnico ou um curso profissionalizante ou até mesmo trabalhar como auxiliar de alguém que seja da área que você tem interesse. Mas vamos considerar primeiramente um curso ali que fica mais fácil da gente trabalhar. Então a primeira coisa que você vai fazer é procurar um curso técnico ou um curso profissionalizante para se especializar na área que você quer. A segunda opção, que é a que eu acho menos vantajosa quando você não tem experiência, é entrar em engenharia. E daqui em diante, o passo ou a sequência que eu vou falar, o passo a passo que eu vou falar é o mesmo para os dois casos. Vão ter algumas particularidades diferentes, mas basicamente a sequência é a mesma. Então beleza, definido que você vai fazer um curso técnico ou entrar na engenharia, você vai mapear em que locais você pode fazer esse curso. E aí basta você pesquisar na sua região. E muito importante, qual curso você vai fazer? Para qual área ali você pretende se especializar? Galera, para fazer esse tipo de pesquisa, Google e grupos de Facebook. E grupos de Facebook muito importante, porque lá dentro você vai conhecer pessoas que fizeram o curso. E aí você vai para a próxima etapa, o próximo passo, que é encontrar essas pessoas ou encontrar pessoas que passaram por essas instituições para conversar, trocar ideia, fazer network, descobrir como é a rotina de estudos lá dentro, o que tem de interessante lá dentro, e isso vai ser bastante importante para você, porque daí você já consegue, se você tiver em dúvida entre duas instituições, você já consegue matar de cara para qual você vai, qual tem a melhor oportunidade realmente, qual é mais interessante para você. Então, mapeou, escolheu o curso, encontrou essas pessoas, trocou uma ideia, definiu, aí você vai fazer o seguinte. Bom, beleza. Consegui, quero entrar lá. Conseguiu definir, você tem que começar a pensar como que eu faço para entrar lá. Normalmente vai ter algum vestibulinho ali para fazer, e aí você tem que estudar para esse vestibulinho, ou se for alguma coisa mais simples, você conseguir fazer de boa, porque você já está estudando para o vestibular, você vai lá e faz a prova, descobre quando que é a data da prova, passa e entra nessa instituição que você está procurando, tá? E nesse meio tempo continua conversando com essas pessoas, trocando ideia. Depois disso, você vai definir em que modalidade de trabalho você quer realmente atuar. Se você quer ali um estágio, se você quer um emprego fixo, se você quer trabalhar como autônomo, se você quer ser auxiliar de algum autônomo. Então, todas as opções que eu deixei no vídeo anterior. Você precisa fazer essa definição para ver o que é mais interessante para você, tá? E começar a buscar por essa vaga. E quando você estiver lá dentro, você já vai começar a fazer network com seus colegas e professores e aprender aquilo que a empresa que você quer entrar necessita, tá? Então, desde o começo, você já vai começar a demonstrar um interesse muito grande
naquela área que você quer seguir e mostrar e demonstrar isso para os seus professores, para eles conseguirem te auxiliar nesse processo seletivo aí de conquistar essa vaga que você quer, se for no caso de um emprego fixo, por exemplo, ou de um estágio também. E aí, se por acaso a empresa estiver pedindo conhecimento que você ainda não tem, o interessante é que desde o começo você já comece a ir atrás desses conhecimentos, dessas habilidades que você precisa ter para entrar nessa vaga. E aí, o que vai influenciar muito mais é a sua capacidade de ir atrás e estar à frente das pessoas que estão também buscando aquela vaga. Então, mesmo que você esteja no primeiro período e está buscando uma vaga lá para, sei lá, se ajudar como técnico de CLP, por exemplo, e você já tem seus projetinhos lá feitos, isso vai te ajudar bastante. Então, basicamente, nesse momento você vai começar a aprender e estruturar esses projetos que você tem que fazer, esses conhecimentos que você tem que ter para conseguir conquistar essa vaga, além de, como eu já falei, né, dando um compilado de tudo que a gente falou aqui, estruturar o seu currículo e o seu LinkedIn para aproveitar essa oportunidade. E também construir uma página, algum local que você pode depositar ali todos os seus projetos, todo o seu portfólio. E aí você vai seguir essa sequência, mesmo que você entre na engenharia, o passo a passo é o mesmo. Basicamente você mapeia o que você quer, onde você quer estudar, vê qual curso você vai escolher, por que você vai escolher aquele curso, entra lá nos grupos de Facebook, conversa com as pessoas, troca uma ideia, faz network, define a modalidade de emprego que você quer ter naquele momento. Definindo isso, começa já a buscar por essa vaga. Entrou lá dentro, conversa com professores, colegas, demonstra o seu interesse. Demonstrando o seu interesse, comece desde o início buscar desenvolver projetos e habilidades naquela área que você quer seguir. Estrutura seu currículo, seu LinkedIn e também construa uma página onde você pode colocar todo o seu portfólio. Seguindo esses passos, eu poderia citar um monte de outros passos aqui, poderia fazer vários outros mapas diferentes e que tenham o mesmo objetivo. Mas fazendo a base aqui, certo? A base ali, plantar a sementinha, você com certeza vai conseguir aquilo que você tem interesse. Beleza, galera? O vídeo ficou longo, mas eu acho que eu fui totalmente claro e também dei muitas dicas, tem muitas estratégias e exemplos de como você pode conquistar essa primeira vaga aí, desenvolver essas habilidades que você precisa para, além de aprimorar os seus estudos, adquirir conhecimento na área em que você quer, que no nosso caso aqui no canal é algo relacionado à automação, tecnologia, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, mas também desenvolver seus projetos e seu portfólio para começar a ganhar dinheiro mesmo no que interessa, para até se manter ali no começo da engenharia e construir uma bela de uma carreira profissional. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Galera, se vocês têm alguma sugestão, se de alguma forma aquilo que eu falei não ficou claro, comenta aqui embaixo que eu com certeza vou tirar sua dúvida. E se tem algum ponto ali em que você que está assistindo esse vídeo talvez tenha uma experiência muito grande, acha que eu cometi algum erro, acha que eu cometi algum equívoco falando sobre algo, comenta aqui embaixo também, vamos discutir, porque eu não sou o dono da razão, eu estou aberto a todos os comentários e a todas as discussões possíveis para a gente sempre chegar na melhor decisão ou basear a melhor decisão para caminhos diferentes. Beleza, galera? Muito obrigado. Não se esquece de seguir a gente aqui no YouTube. É muito importante para ele continuar compartilhando conhecimento ou conteúdo como esse. E também de me seguir lá no Instagram e no Facebook, beleza? Muito obrigado e, como de praxe, até o nosso próximo vídeo.